Mas a gente sente falta, né? Mas então vamos entender essa leitura que nós fizemos aqui. Olha só. Esse homem chamado Jotão, nome estranho, né, para os nossos dias, mas Jotão significa o Senhor é perfeito. Então, assim, o nome é diferente, mas o significado do nome é lindo. Jotão significa o Senhor é perfeito. E Jotão, ele era filho de Gideão. Acredito que todos conhecem a história de Gideão, que venceu os midianitas apenas com 300 homens, né? Porque o Senhor não queria que o povo dissesse que tinha vencido os inimigos por causa da sua força, do seu braço. Mas queria sim mostrar que eles iriam vencer com poucos homens, os inimigos, os midianitas, para darem glória a Deus. Então a história de Gideão todo mundo conhece. E Gideão, ele foi o 7º juiz de Israel. Antes de Israel ter rei, eles tinham juízes, que eram pessoas que Deus escolhia e colocava para julgar os casos, as situações que apareciam na nação, né, em Israel. Então, Gideão foi o 7º juiz de Israel, e ele julgou Israel por 50 anos. Mas o povo, eles queriam que ele fosse feito rei. Eles queriam colocar Gideão como rei. E Gideão não aceitou. E aí então, passou-se um tempo, né? Um dos filhos de Gideão quis ser o rei. E esse filho de Gideão era Abimeleque. Olha só, Gideão teve 70 filhos. É muito, né? 70 filhos. É filho que não acaba mais, né? 70 filhos Gideão teve. É claro que ele não tinha uma única esposa. Porque naquela época, então, né, os homens tinham mais de uma esposa. E esse filho dele, chamado Abimeleque, era filho de uma concubina dele. Então, ele teve 70 filhos, e esse Abimeleque, ele queria ser rei. Mas, para conseguir ser rei, ele fez uma coisa muito errada. Eu estou dando um resumo da história, tá, irmãos? Depois que Gideão morreu, o Abimeleque, então, foi nos parentes da mãe dele, que se chamava... agora esqueci o nome, me perdoe. Mas ele foi falar com os parentes da mãe dele, e ele disse assim: quem que vocês preferem que reine sobre vocês? Os 70 homens? Vocês preferem ter 70 homens mandando? Ou vocês preferem ter um só que seja osso dos seus ossos e sangue do seu sangue? Aí os parentes disseram: não, nós preferimos um só. E fizeram ele então de rei, né? Mas, para ele se tornar rei, lembram que eu falei então que Gideão teve 70 filhos. Ele matou os seus 70 irmãos, tá? Para se tornar rei. Só que um desses 70 escapou, fugiu, e ele então não conseguiu matá-lo, né? E esse que escapou era o Jotão, que é esse que nós vamos entender aqui agora o que ele falou. E o Jotão, então, ele fugiu e o Abimeleque não pôde matá-lo. E daí, quando ele soube que o Abimeleque ia ser o rei, ele falou uma parábola. Aqui diz o apólogo de Jotão, né?
É uma parábola, é uma história, uma ilustração, que foi essa que nós lemos aqui. Essa que nós lemos, então, essa ilustração aqui que nós lemos que Jotão falou, ele estava anunciando para o povo que o Abimeleque era uma pessoa ruim, era uma pessoa má e queria prejudicar eles. E aí então ele falou essa parábola aqui. E quando ele falou essa parábola, então, ele citou o nome de algumas árvores. Por quê? Porque ele estava mostrando para o povo como que as árvores dão frutos. E como que nós hoje temos que dar frutos. Tá? Então, assim, trazendo para os nossos dias, que é o que eu vou pregar hoje, então, nós vamos entender o fruto de cada uma dessas árvores. Então, a primeira árvore que Jotão falou, diz aqui, né, no versículo 9, no 8, aliás, diz: foram certa vez as árvores ungir para si um rei. Então, ele estava demonstrando, através das árvores, o que estava acontecendo com o povo, que o povo estava querendo um rei e que então estavam escolhendo um rei e iriam acabar escolhendo o pior, que era o espinheiro, mas nós vamos entender aqui. Então diz aqui, foram certa vez as árvores ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar ou reinar sobre as árvores? Então, olha só, vamos entender o que é frutificar como a oliveira. A oliveira, nós sabemos que é a árvore que produz o azeite, o óleo de oliva, que é um óleo puro, que é o melhor óleo, né, que existe. Então, a azeitona vem da oliveira e quando se esmaga a azeitona, produz o azeite de oliva, que é um óleo saudável, é um óleo gostoso e que significa a unção do Espírito Santo. Tá? Guarde isso aqui. O azeite, né, significa a unção do Espírito Santo. E na palavra de Deus, o Senhor falou algumas vezes sobre a unção, o óleo que se faz a unção. Então, olha só, lá em Tiago 5,14, pode pôr aí para nós, Léo, Tiago 5,14, a palavra de Deus nos fala de como usar o óleo, ou seja, como produzir, como frutificar igual a oliveira. Tiago 5,14 diz o seguinte: está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então aqui nós sabemos e nós fazemos isso, né? Nós temos o costume de fazer isso, de ungir as pessoas com óleo, porque é bíblico. E então, o óleo, que é o resultado da oliveira, né, ele produz uma bênção de cura, ele produz uma bênção de aceitação de Deus. Como assim? Porque em 1 Reis 19, 15 e 16, Deus falou também que era para ungir os reis, profetas e os sacerdotes e os lugares e objetos consagrados para o culto a Deus. Não precisa pôr, não precisa pôr, Léo, só vou citar. Então, se você quer ver depois em casa, é 1 Reis 19, 15 e 16. Em Êxodo 30 também, o 22 e o 29, os versículos continuam falando também sobre os utensílios do tabernáculo aqui na época ainda, que era para ungir com óleo. Então veja só, a azeitona,
a oliveira, ela rejeitou reinar sobre as árvores. E quando ela rejeitou isso, ela disse assim, né? Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam para reinar sobre os homens? Então, a oliveira, ela é amada tanto por Deus quanto pelos homens. A oliveira produz azeitona, a azeitona produz o óleo. O óleo, então, é bíblico e é usado por Deus. Então, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos frutificando igual a oliveira. Então, frutificar igual a oliveira é buscar o Espírito Santo. É aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. É aquela pessoa, é aquele cristão que é ungido por Deus com poder, com autoridade, para cumprir a sua missão aqui na terra. Quem sabe você diga assim: ah, pastora, mas eu não fui escolhida para pregar, eu não fui escolhida para ser pastor, para ser pastora, mas o que eu posso fazer? Você deve buscar o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, para poder cumprir a missão que Deus te deu nessa vida. Então, cada um, como eu falo sempre aqui para vocês, cada um tem uma função para cumprir na vida, né? Tem alguma coisa para fazer que Deus estabeleceu para cada um de nós quando nós nascemos. Então, frutificar como a oliveira é buscar o Espírito Santo. E nessa mensagem, então, eu quero que você pare, assim como eu também paro, para nós pensarmos: qual dessas árvores somos nós? A oliveira, então, para nós, é que nós devemos buscar o poder do Espírito Santo, para poder cumprir a missão que Deus nos deu aqui nessa vida, cheios do Espírito Santo. Amém? Aí, no outro versículo, né, no 11... no 10 e no 11, né, as árvores aí convidaram a figueira, dizendo: vem a figueira e reine sobre nós. E a figueira também rejeitou. Ela não queria ser a rainha, o rei das árvores, né? E ela disse assim, no versículo 11 daí: porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores, ou reinar sobre as árvores? Então a figueira, nós sabemos que dela vem o figo, né, que é um fruto muito gostoso, um até dos meus prediletos. Eu gosto muito de doce de figo. E ele é muito delicioso e ele representa a alegria. Sabiam disso, irmãos? O figo representa a alegria, porque é uma delícia, né? Então ele traz doçura para quem come ele traz prazer, ele traz doçura, ele traz alegria. E a palavra do Senhor, ela nos fala em 2 Reis 20, versículo 7, esse pode pôr para nós, fazendo favor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. Deus manda, né, Isaías falar para o rei Ezequias, que estava doente com uma úlcera, que era para fazer uma pasta de figo e colocar na barriga, em cima da úlcera. Vamos ler. Por quê? Porque trazia alívio para a dor. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos e ponde-a sobre a úlcera, e ele sarará. Então, além de trazer alegria, doçura, ela também curava, né? E então trazia alívio para a dor. O figo, então, é o fruto que traz alegria. E o profeta Abacuque também fala, né? Por daí, só vamos citar. Abacuque 3,17, né? Ele diz que se a figueira não florescesse, as pessoas iriam ficar tristes. Mas ele se alegraria no Senhor, mesmo que a figueira não desse frutos. Então, o que é que ele estava dizendo? Que não importa a situação, nós temos que nos alegrar no Senhor.
Então, o figo traz alegria, mas mesmo que a figueira não produza frutos, nós temos que nos alegrar no Senhor. Ou seja, nós temos que servir ao Senhor com alegria. O próprio Jesus, ele ficou insatisfeito quando ele, numa das suas caminhadas com os discípulos, ele sentiu fome e ele enxergou uma figueira, mas quando ele chegou perto não tinha figo na figueira. E ele amaldiçoou aquela figueira, porque não tinha fruto. Por quê? Porque é sinal de alegria. Então, a alegria que nós devemos servir ao Senhor, ela deve ser constante. Não importa se nós estamos passando por problemas, por doenças, por dificuldades, mas a alegria do Senhor, a Bíblia fala também que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então nós devemos servir ao Senhor com alegria. Mesmo assim, no meio de tanto desânimo, que a gente sente às vezes por causa da situação do mundo, mas a alegria por termos sido escolhidos por Deus, por Ele ter nos salvo, por servir a Ele, essa alegria nunca deve sair do nosso coração. Nem que a gente esteja desanimado com alguma situação do mundo, com alguma situação que estejamos passando. Então, a alegria é necessária. Então, devemos servir ao Senhor com alegria. O Salmo 100 também fala isso, versículo 2. Gálatas 5:22 também diz que a alegria é um fruto do Espírito. E o Salmo 51:12, o rei Davi também falou: restitui-me a alegria da salvação. Então a alegria deve ser uma coisa constante na nossa vida. Você pode estar triste por algum problema, por alguma dificuldade, mas a alegria de servir ao Senhor, essa nunca deve sair de dentro de nós. Amém? Então sirva ao Senhor com alegria. Aí no versículo 12, as árvores disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. No 13 diz: porém a videira lhes respondeu. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então a videira também recusou ser rei. Qual é o fruto da videira? A uva, o vinho. Então, nós sabemos que o vinho, ele também sendo um símbolo de alegria, mas ele agrada conforme a videira, às vezes eu posso trocar o nome aqui das árvores, porque é tudo meio parecido, videira, figueira, oliveira. Então, se eu trocar, vocês me deem um grito aí. Mas a videira, então, o vinho, ele é símbolo de comunhão. Por que comunhão? Porque o vinho, tem até um ditado, no mundo que diz que quanto mais velho o vinho, melhor o seu sabor. É assim, Então, vai passando o tempo, o vinho lá dentro da garrafa fica mais saboroso. Eu não bebo, não aconselho ninguém a beber, mas as pessoas que gostam de tomar vinho, falam isso. Por quê? Porque é um símbolo de comunhão. Porque na própria ceia do Senhor, nós tomamos o suco da uva, então é a uva, não é o vinho fermentado, mas a uva, o suco da uva, me perdoe, é um símbolo de comunhão, porque é usado até na ceia do Senhor. Então é estarmos em comunhão com o Pai. Por isso que na hora da ceia, que também é chamada de comunhão por alguns, representa justamente isso, estar
em paz com Deus, estar em paz não só com Deus, mas também com as pessoas. Então significa a comunhão. E como no vinho as pessoas falam que quanto mais velho o vinho, melhor ele é, na nossa vida espiritual também é assim. Quanto mais comunhão nós estivermos com Deus, melhor nós vamos estar. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, a videira, né, que produz a uva, ela é símbolo de comunhão. Mas não é comunhão só com Deus, é comunhão com Deus e com as pessoas. Porque nós não podemos estar em comunhão com Deus se nós não estivermos em comunhão no geral, né, com os irmãos, com as pessoas, porque Deus gosta que nós estejamos em paz com todas as pessoas. Então, por isso, é símbolo, a videira é símbolo de comunhão. E através da fé, então, essa comunhão age na nossa vida quando nós aprendemos a perdoar. Uma pessoa que não perdoa, ela não está em comunhão nem com o seu próximo e nem com Deus. Como eu falo sempre para vocês, se a pessoa não sabe perdoar, ela não pode nem fazer a oração do Pai Nosso. Porque daí vai estar pecando 2 vezes, porque está fazendo uma oração que fala do perdão e ela não está perdoando. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, a comunhão com o Senhor só é possível quando nós estamos em comunhão com as pessoas. Se não for assim, não tem como nós estarmos, né, em comunhão com Deus. E às vezes, né, para a gente estar em comunhão com as pessoas, é melhor a gente perder a razão do que perder a comunhão. Como assim perder a razão? Não estou dizendo para você ficar desmiolado e sair fazendo bobagem por aí, não é isso. É que às vezes, mesmo que você esteja na tua razão, aprenda a perdoar. Engula, como eu digo sempre. Engula sapo, engula o que for preciso. Mas não discuta. A justiça de Deus, ela é perfeita. Na hora certa, ela vem. Para mim, para você, para todo mundo. Então, perca a razão às vezes. Ah, mas eu tenho razão, eu vou lutar pela minha razão. Às vezes não. É bom isso. Se for preciso, perca a razão. Mas não perca a comunhão. Amém? Ficou entendido? Amém? Então, e daí então, por isso, né, na ceia do Senhor, a gente usa o suco da uva, que é um símbolo de comunhão. Então, se para nós frutificarmos com a primeira árvore ali, que foi a oliveira, nós temos que buscar o Espírito Santo. Se para frutificar como a figueira, nós temos que servir ao Senhor com alegria. Então, para frutificar como a videira, nós temos que estar em comunhão, tanto com os irmãos como com Deus. Amém? Agora, continuando aqui a parábola do Jotão, né? Ou o apólogo do Jotão. Aí, no versículo... Deixa eu ver aqui, no versículo 14. Aí a oliveira rejeitou, a figueira rejeitou, a videira rejeitou, não quiseram ser rei. Aí as árvores se reuniram e disseram ao espinheiro: olha só, vem tu e reina sobre nós. É no versículo 14. O 14 e o 15. Aí o que o espinheiro respondeu? Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, ou dizendo assim, se vocês querem que eu seja rei, então vocês têm que me obedecer. Ele disse, né, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. O espinheiro aceitou ser rei, mas o espinheiro produz espinho, né? Espinho machuca.
É assim ou não é? É. O espinho machuca. Quando você passa por perto de alguma coisa que tem espinho, você está sujeito a se machucar, né? Você pode espetar um dedo, arranhar a perna, sei lá, dependendo da altura do espinho. Então, o espinheiro produz espinhos. E os espinhos sempre machucam. Sempre. E por causa da secura, ele é seco, né? O espinho é seco. Então, a única utilidade para um espinheiro e para um espinho é acender um fogo. Tá? E queimar também o pé de um espinheiro é a forma, né, de se livrar dos espinhos. Então, o espinheiro não é nada agradável. E o espinheiro aqui da parábola do Jotão, quando ele foi chamado para reinar, ele já começou fazendo um julgamento bem arrogante. Um julgamento, assim, bem de uma pessoa, como é que eu vou dizer? Soberba. Né? Que ele já começou a dizer: se vocês querem que eu seja rei, então vinde e refugiai-vos debaixo de mim. Quer dizer, vocês querem que eu seja rei, vocês vão ter que ficar debaixo de mim aqui e vão ter que me obedecer. Se vocês não obedecerem, né, saia fogo do espinheiro, ou seja, ele estava dizendo: eu vou matá-los, eu vou destruí-los. E ele ainda foi tão arrogante a ponto de dizer que ele ia sair fogo dele mesmo e consumir os cedros do Líbano. O que é isso aqui? O cedro do Líbano, ele é uma madeira de lei. Ele e representa a obra do Senhor, representa a igreja de Jesus no mundo, representa a obra de Deus. Tá? E essa árvore chamada cedro, ela é uma madeira de lei, ela é uma madeira muito boa. Ela tem a árvore, então, ela tem um tronco reto e ela tem mais ou menos 30 metros de altura por 5 metros de diâmetro. Então, é uma árvore forte. É uma árvore considerada uma árvore, faltou a palavra, nobre, uma árvore nobre. Tá? Então, o espinheiro foi tão assim soberbo que ele disse assim: ó, se não me obedecerem, eu vou destruir até os cedros. Mas como que um espinheiro vai destruir um cedro de 30 metros de altura? Que é uma árvore forte, é uma madeira de lei, é uma madeira nobre, por isso representa a obra do Senhor. E ele foi então e falou isso, né? E para a nossa vida, então, o que isso pode nos ensinar? O espinheiro é aquela pessoa arrogante, é aquela pessoa que não aceita ser chamada a atenção, a pessoa que quer ser rei, mas na verdade não é nada. Então, é muita soberba. E essa pessoa, então, vai produzir espinhos. O que é uma pessoa que produz espinhos? É uma pessoa que planta ou cria coisas ruins na vida. É uma pessoa que vai ferir os outros, assim como o espinho fere, essas pessoas também vão ferir os outros, vão machucar, vão causar problemas com mentiras, com arrogância, com coisas que não convêm a um cristão. Eu estou falando aqui de cristão, né? Então, um cristão arrogante, uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que é um espinheiro dentro da obra de Deus. Ah, pastora, mas existe isso? Claro que existe. Lógico que existe dentro de uma igreja, e eu não estou falando aqui especificamente da nossa, estou falando de todas e da igreja de Jesus, né? No planeta todo, existe pessoas que são assim.
São pessoas que querem viver suas vidas, mas que acham que não precisam de ninguém, que acham que pode ofender, e essas pessoas vão acabar se isolando, vão acabar se afastando dos outros, porque ninguém gosta de ficar se machucando, né? Ninguém gosta de ficar perto de um espinheiro sendo ferido o tempo inteiro. Então, um espinheiro, né, é uma pessoa que só produz coisa ruim. E existe isso dentro das igrejas eu estou falando, não estou falando aqui especificamente da nossa, estou falando das igrejas no geral. Existe. E o espinho, ele é tão terrível que quando Adão pecou, está lá em Gênesis 3,18, pode arrumar esse para nós, Léo? Gênesis 3,18, né? Até eles pecarem, não existia espinho na terra. A terra não produzia espinhos. Os espinhos só foram aparecer depois do pecado de Adão. 3,18. Deus falando então, né, do que iria acontecer depois que eles pecaram, e Deus falou para a terra, ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Quando ele estava falando para o Adão, que o Adão tinha que arar a terra, plantar, para depois comer, ele disse, mas a terra vai te produzir espinhos, então você vai se machucar. Antes de você pecar, você não se machucava, eu te dava tudo, você tinha tudo. Agora pecou, vai ter que trabalhar para produzir o que comer e ainda vai se machucar com os espinhos. Então, antes do pecado não existia espinho na terra. Depois que eles pecaram, a terra produziu espinhos. Fala, né, cardos e abrolhos. Ali diz espinhos e abrolhos. Algumas Bíblias diz cardos e abrolhos. É a mesma coisa, é espinho. Então, antes não tinha espinho. Depois do pecado começou o espinho. O próprio Jesus levou na cabeça dele, na cruz, uma coroa de espinhos. Para que Jesus levou a coroa de espinhos, né, que os soldados colocaram na cabeça dele? Para poder salvar os espinhos da vida. Então ele levou os nossos espinhos. Ele quer salvar aqueles que são espinhos. Ele quer salvar aqueles que vivem causando problema. Ele quer salvar aqueles que ainda não são como a oliveira, a videira ou a figueira, mas que ainda são um espinheiro. Então o Senhor Jesus levou, né, a coroa de espinho para nos salvar. Porque quem sabe você diga assim, pastora, mas você está dizendo que eu sou um espinheiro? Eu não. Eu tenho que cuidar para eu não ser também, né? Então todos nós temos que cuidar, para que nós não venhamos a nos tornar um espinho para os outros. E quando os espinhos entram dentro da igreja do Senhor, no mundo eu estou falando, produz coisa ruim, produz coisa errada. O tanto de coisas que nós estamos vendo hoje, né, que as igrejas estão aceitando como corretas, porque é o chamado pragmatismo. O pragmatismo o que é? O errado se torna certo e o certo se torna errado. O pragmatismo não é fazer o que é certo, é fazer o que dá certo. Então tem muitas igrejas hoje em dia que aceitam coisas nelas, né, no seu funcionamento, nas suas doutrinas, que são do mundo. Então o mundo entrou na igreja, infelizmente. E entrando o mundo nas igrejas, é os espinhos entrando na igreja. E vai ofender, e vai machucar, e vai espinhar aqueles que estão ali ao seu redor. Ficou entendido isso, meus amados? Então, olha só, nós temos que entender o quê? Eu não posso ser um espinho. Eu tenho que frutificar como a oliveira, como a figueira, como a videira. Mas eu não posso ser espinho. Por quê? Porque o espinho só serve para o fogo. Então, o que é o fogo no mundo espiritual? É o inferno. Uma pessoa que não se submete à autoridade de Deus e não busca ser
cheio do Espírito Santo, não busca ser uma pessoa que vai produzir frutos bons, ela se torna um espinho, ou nunca deixou de ser, né? Porque algumas pessoas vêm para a igreja, mas só querem aquilo que Deus dá, como eu falo sempre para vocês, e não querem mudar de vida. Ou seja, querem fazer aquilo que elas querem fazer e querem que a Bíblia se adapte, que a Bíblia se mude, se modifique para acrescentar a vida delas, para que elas não precisem mudar. E não é assim. Nós temos que mudar, não é a Bíblia que tem que mudar. Então nós temos que vigiar, irmãos. E isso eu falo para mim e falo para cada um de nós. A cada dia nós temos que pensar, será que eu estou produzindo como a videira, como a oliveira, como a figueira, que é doce, que traz alegria? Ou será que eu estou sendo um espinheiro? O espinho só serve para queimar, para machucar e depois vai para o fogo. Então, aquela pessoa que é um espinho dentro de uma igreja, aquela pessoa que é um espinho dentro da sua família, aquela pessoa que é um espinho lá no seu lugar de trabalho, só vai ofender, só vai machucar e depois vai para o inferno. Estou falando no sentido espiritual, né, irmãos? Que é o resultado, é o fogo. Então nós temos que, cada dia, como eu venho falando para vocês, eu procuro trazer mensagens que possam nos ensinar a viver o dia a dia. Porque não adianta eu só buscar cura, libertação, não adianta eu só querer ter dinheiro no bolso, se eu não aprender a viver para agradar a Deus. Se eu não vivo para agradar a Deus, eu estou agradando a mim mesma e ao inimigo. E aí eu estou sendo um espinho. Vocês concordam comigo? Amém? Então veja só. Veja o que você está sendo. Qual dessas árvores aqui você está sendo? Qual dessas árvores eu estou sendo? É para todos nós a palavra de Deus. Não tem um melhor do que ninguém, mas nós temos que nos corrigir. Então, nessa correção que nós temos que fazer todos os dias, nós temos que pedir a misericórdia de Jesus, para que se por um acaso nós estejamos agindo como um espinho, ferindo alguém, vamos pedir misericórdia do Senhor. Não, Senhor, eu não quero ser espinho. Eu quero ser uma oliveira, eu quero ser uma figueira, eu quero ser uma videira que produz alegria, que produz cura, que produz bênção. Né? Você pode ver que as pessoas, quem sabe você conhece uma pessoa assim, as pessoas que são espinho, geralmente elas têm a cara fechada. Não sei se vocês já perceberam isso, mas geralmente é assim. É difícil arrancar um sorriso da pessoa. A cara fechada. Sou melhor, querem ficar perto de mim, tem que se submeter a mim. Assim como o espinheiro falou para as outras árvores. Quer ser meu amigo, tem que ser do jeito que eu quero. Não, não é assim. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que nós temos que ser bênção e não espinho. E a palavra de Deus nos fala também em Gálatas 6:7, né? Pode colocar lá, Léo. Que se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher o melhor. Se nós plantarmos coisas ruins, nós vamos colher o pior. Né? Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que eu fizer na minha vida, eu vou colher. Tudo que você fizer, você vai colher. Se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantarmos o mal, nós vamos colher o mal. Aí, às vezes, acontecem coisas na vida da pessoa que ela diz, não sei porquê. O que eu fiz para merecer isso? Você plantou. Quando planta, colhe. Quem planta feijão, colhe feijão, não colhe arroz. Né? Então, é a palavra de Deus que fala isso. Agora, também tem um detalhe que nós temos que pensar. Então, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Mas também tem um detalhe. Quem não planta nada, não pode esperar colheita. Não é verdade? Se eu não plantar nada, quer dizer,
vivo minha vida, não quero fazer nada de útil, não quero fazer nada que atrapalhe ninguém, mas também não quero fazer nada de útil, então eu não estou plantando nada, eu não vou ter colheita. Que significado vai ser a vida? Não é? Então, alguma coisa cada pessoa tem que plantar. E a pessoa escolhe se quer plantar coisa boa, se quer plantar coisa ruim. Então, que fruto nós temos dado, irmãos? Qual é o fruto que nós temos dado? A oliveira é a unção de Deus, o óleo. A figueira, a alegria do Espírito. Servir a Jesus com alegria, não por obrigação. Tem gente que diz, eu vou na igreja porque tem que ir, porque senão vai dar tudo errado na minha vida. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é dizer, amo ao meu Deus e amo estar na casa dele. Então não é servir a Deus por obrigação, isso é ser religiosidade, é ser religioso, é religiosidade. O religioso é um espinho. Por quê? Porque faz coisas que acha que estou fazendo, cumprindo a minha obrigação, então Deus tem que me abençoar. Deus não tem nada, ninguém pode obrigar Deus a nada. Então é aquilo que a gente planta. Então olhe só o que diz lá, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vocês estão vendo aí agora as notícias, que tem saído na internet a respeito das Olimpíadas? Plantaram, vão colher. Um dia a colheita chega. Blasfêmia o que fizeram lá. E não foi só lá, em várias outras coisas já fizeram. Aqui no Brasil também já fizeram, no carnaval e tudo mais. Então estão zombando de Deus. Estão plantando. Mas vai chegar o dia que eles vão colher. Mas e daí, pastor? O que a gente faz por essas pessoas? Vamos orar por eles. Jesus disse que nós temos que orar pelos nossos inimigos, Eles não são nossos inimigos porque estão lá longe, nem sabem que nós existimos, mas são pessoas que estão necessitados da graça de Deus. Então vamos orar para que eles se arrependam, se convertam, sejam salvos. Mas no geral a blasfêmia é liderada pelo inimigo, então quem se deixa usar pelo inimigo vai colher. E infelizmente está acontecendo isso aí, então rindo do nome de Deus, estão debochando do nome de Jesus. Vocês viram lá a representação que eles fizeram, da ceia do Senhor lá, e fizeram então aquela mesa cheia de blasfêmia lá. Plantaram. Um dia vão colher. Então que nós venhamos a aprender, a palavra de Deus nos diz que o sábio aprende com o erro do tolo. Então, se nós estamos vendo o erro de alguém que está sendo espinho, não vamos fazer igual. Amém? Então, essa parábola, esse apólogo aqui de Jotão, ele nos ensina sobre isso, E a palavra de Deus nos diz também que vai ter um juízo de Deus para o espinheiro. Miqueias 7:4. Miqueias 7:4. O melhor, aqui Deus está falando, que os homens digo no geral, seres humanos, estão todos separados dele. Então ele estava falando, o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Então Deus está falando, olha só, os homens se contaminaram a tal ponto que o melhor deles é igual a um espinho que fere o seu próximo. E o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos, ou seja, muito, muito espinho, um campo de espinho. Veio o dia dos seus vigias, a saber, a sua punição, agora começará a sua confusão. Então aqui Deus estava anunciando um juízo para os homens que estavam fazendo coisas erradas, e que Ele mesmo, Deus, estava comparando esses homens como um espinho.
Então o dia do castigo de Deus para os espinhos vai chegar. Então não sejamos espinhos. O espinheiro, então, ele se torna o que ele é, né? Produz espinhos. E é tudo de ruim que fere os outros. Tudo de ruim é o espinho. Então, que através dessa parábola aqui, dessa ilustração, nós possamos entender, né, que nós não temos que ser assim, espinhentos. E nem soberbos, né, como o espinho aqui falou que iria consumir os cedros do Líbano. Tem gente querendo destruir a igreja. Tem gente se deixando levar pelo inimigo para destruir a igreja. Nunca vão conseguir. Porque a igreja do Senhor, eu estou falando a igreja do Senhor no geral, ela é comparado a um cedro. O cedro é forte, ele não se dobra. Ele é firme, é madeira de lei. Aquela árvore que é uma fortaleza, é essa palavra. Então, por mais que os espinhos queiram destruir a obra do Senhor, nunca vão conseguir. Porque a obra do Senhor é protegida pelo próprio Senhor. Amém? Ficou entendido então, irmãos, essa passagem da Bíblia? É uma mensagem que quase ninguém prega sobre isso aqui, mas é uma coisa muito interessante. Então guarde bem isso aqui. Frutifique como a oliveira, ou seja, busque a unção do Espírito Santo. Frutifique como a figueira, receba a alegria do Espírito para servir ao Senhor. Frutifique como a videira, viva em comunhão com Deus e com o teu próximo. E fuja de ser um espinheiro. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Amém?